o chamado da gruta na mata do Amazonas. Esse relato foi contado por Antônio, um guia turístico que trabalha na região amazônica e que certa vez enfrentou algo que ele nunca conseguiu explicar completamente. Antônio era conhecido por levar pequenos grupos de turistas a uma trilha famosa por suas belezas naturais e lendas intrigantes. A trilha passava por uma gruta escondida, cercada por árvores imensas e cipós entrelaçados. Durante anos, Antônio ignorou os boatos que os mais velhos contavam sobre a gruta. Vozes que chamavam quem se aproximasse e que nunca eram respondidas, ou visitantes que juravam ter sentido mãos invisíveis puxando-os para dentro da mata. Em uma noite de agosto, sem turistas para acompanhar, Antônio decidiu revisar sozinho um trecho da trilha. Ele sabia que o clima de chuva podia danificar passagens e queria garantir a segurança do caminho. Já era quase meia-noite quando ele chegou perto da gruta. O ar ali era diferente, denso, quase pesado. Com sua lanterna iluminando o caminho, ele ouviu algo que o fez congelar. Uma voz de criança. "Ajuda!", dizia a voz, baixa e arrastada. Antônio sentiu um calafrio na espinha. Ele apontou a lanterna para dentro da gruta, mas não viu nada além de sombras e estalactites penduradas como garras. A voz, no entanto, insistia, agora mais alta e em tom suplicante. "Ajuda, por favor!", parecia vir de mais fundo na gruta. Embora seu instinto dissesse para fugir, o senso de responsabilidade falou mais alto. Ele achava que podia ser alguém perdido. Avançou com cautela, a lanterna tremendo em sua mão. O som de seus passos ecoava, mas a voz não cessava, repetindo o pedido de socorro, sempre a mesma frase. Porém, quanto mais ele andava, mais a voz parecia distante, como se algo o estivesse atraindo para o interior. Foi então que sua lanterna falhou. A escuridão da gruta era absoluta, sufocante. Antônio sentiu o desespero tomando conta, mas, antes que pudesse reagir, algo gelado tocou sua nuca. Ele virou rapidamente, mas não havia nada. Quando tentou sair correndo, ouviu passos atrás de si, rápidos, quase como se alguém estivesse correndo de quatro. O som era perturbador, misturando respirações ofegantes e risos abafados. Ele finalmente alcançou a saída da gruta e tropeçou, caindo de joelhos na terra molhada. Olhou para trás, esperando ver quem ou o que o havia seguido. Mas a entrada da gruta estava vazia. Antes que pudesse se levantar, o mesmo toque frio que sentira antes agora apertava seu ombro. Ele gritou e saiu correndo sem olhar para trás. Desde então, Antônio nunca mais se aproximou daquela trilha à noite. Ele ainda guia turistas, mas sempre desvia o caminho da gruta, avisando com seriedade. Não é só lenda. Algo naquela gruta não quer ser perturbado. O sussurro na fazenda, assombrada no Mato Grosso. Essa história foi compartilhada por Marcelo, um trabalhador rural no interior do Mato Grosso, que viveu uma experiência inexplicável em uma fazenda abandonada durante a época da seca. Marcelo foi contratado para cuidar de uma propriedade antiga, situada a mais de 20 quilômetros do povoado mais próximo. A fazenda estava isolada no meio de uma paisagem árida, com árvores retorcidas e uma casa principal que parecia resistir ao tempo. O ambiente era tranquilo durante o dia, mas ao cair da noite, algo parecia mudar. Na segunda noite de trabalho, enquanto Marcelo revisava o galpão dos animais, ouviu o som de passos vindo da direção do casarão. Pensando ser algum invasor, ele se aproximou com uma lanterna, mas não encontrou ninguém. O vento carregava um silêncio estranho, e o ambiente parecia mais frio do que o normal. Nas noites seguintes, os sons ficaram mais intensos. Não eram apenas passos, eram sussurros, como se várias pessoas estivessem conversando baixinho. Uma madrugada, ele acordou sobressaltado ao ouvir o som de uma porta batendo. Ao investigar, encontrou a sala da casa principal iluminada por uma vela, que claramente ele não havia deixado acesa. O auge do terror ocorreu em sua última noite. Marcelo foi acordado por um som de lamento vindo de fora. Ao olhar pela janela, viu uma figura feminina vestida de branco, parada ao lado de um poço próximo ao galpão. Ela não tinha rosto, mas parecia olhar diretamente para ele. Assim que tentou gritar, a figura desapareceu como fumaça. Marcelo não esperou amanhecer. Arrumou suas coisas e deixou a fazenda naquela mesma noite,
jurando nunca mais voltar. Até hoje, ele acredita que a fazenda guarda um segredo sombrio, talvez relacionado a um passado trágico que ninguém ousa mencionar. O eco do mistério na Gruta da Chapada Diamantina. Esse relato foi contado por Marcos, um guia turístico que trabalhava há anos na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele compartilhou essa experiência como um aviso para aqueles que se aventuram sem conhecer os perigos de lugares isolados e cheios de história. Marcos relatou que certa noite, durante uma excursão em grupo para explorar a Gruta da Lapa Doce, uma das maiores e mais impressionantes da região, algo completamente inexplicável aconteceu. Era uma visita noturna, organizada especialmente para quem queria experimentar o silêncio e a escuridão total da caverna. Após alguns minutos dentro da gruta, o grupo chegou a uma área onde o guia geralmente fazia uma demonstração. Desligava todas as lanternas para que os visitantes pudessem sentir a verdadeira escuridão. Durante essa pausa, enquanto estavam no breu completo, um eco começou a reverberar pelas paredes da gruta. A princípio, parecia ser apenas o som de gotas d'água caindo, mas logo evoluiu para algo que parecia passos rápidos, como se alguém estivesse correndo em círculos ao redor deles. Marcos tentou manter a calma do grupo, mas ele próprio confessou ter sentido um arrepio incomum naquela noite. Quando as luzes foram acesas, ele contou os participantes e percebeu que um dos turistas, um homem mais velho, havia desaparecido. Chamaram por ele repetidas vezes, mas a única resposta era o eco, que parecia se intensificar cada vez mais. O grupo decidiu retornar à entrada da caverna para buscar ajuda. Ao chegar lá, para sua surpresa, o homem desaparecido estava sentado no local de partida, pálido e tremendo. Ele afirmou que, enquanto todos estavam na escuridão, sentiu algo puxando seu braço e foi guiado por uma espécie de sombra até a entrada, sem nunca entender como havia saído da gruta sozinho e no breu total. Depois daquele dia, Marcos nunca mais fez visitas noturnas à gruta, alegando que certas coisas na Chapada Diamantina não deveriam ser desafiadas ou provocadas, mesmo pelos mais corajosos. O mistério da Pedra Encantada no sertão da Bahia. Este relato foi compartilhado por Renan, um caminhoneiro veterano que percorre estradas há mais de 20 anos. Ele jura que sua experiência na região do sertão da Bahia mudou sua percepção sobre o inexplicável. Renan estava atravessando uma estrada pouco movimentada à noite, um atalho que prometia economizar horas de viagem. O local era deserto, rodeado por vastos campos e formações rochosas características do sertão. Ao longe, ele avistou algo brilhando no meio do caminho. Era uma pedra grande, quase translúcida, que refletia a luz da lua de forma incomum. Ele parou o caminhão intrigado e desceu para examinar o objeto. Assim que se aproximou, sentiu o ar ficar gelado, algo que parecia impossível naquele calor sufocante. A pedra parecia viva, pulsava levemente, como se tivesse uma energia própria. Renan descreveu ter ouvido um som baixo e contínuo, quase como um sussurro. De repente, ele percebeu algo ainda mais estranho. As sombras projetadas ao redor da pedra começaram a se mover por conta própria, como se algo ou alguém estivesse ali. Ele tentou retornar ao caminhão, mas sentiu suas pernas pesarem. As sombras pareciam cercá-lo, formando figuras humanas com olhos brilhantes. Renan, em pânico, começou a orar em voz alta. As sombras recuaram lentamente até desaparecerem, e a pedra, antes brilhante, ficou opaca. Ele correu de volta para o caminhão e seguiu viagem sem olhar para trás. Alguns dias depois, ao contar o ocorrido a um morador local, foi avisado que aquela região era conhecida por ser amaldiçoada. Dizem que a pedra guarda o espírito de antigos moradores da região, punindo aqueles que ousam se aproximar. Renan nunca mais voltou por aquele atalho e jura que, até hoje, sente calafrios ao lembrar da pedra misteriosa. Gostou desse relato arrepiante? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério assustador. Compartilhe com seus amigos e comente abaixo se você já passou por algo inexplicável.